Uma das maiores discussões de 2013 pra cá entre os fãs da DC, fãs do Superman principalmente, meus queridos heróis, é a morte de Zod. Por que que o Superman do Henry Cavill, o Superman do Zack Snyder, o Superman do Christopher Nolan, o Superman do David Goyer matou o Zod naquele discutível e polêmico filme do Superman? Nunca! O Homem de Aço, de 2013. Elvis Ventura, essa realmente é uma das grandes discussões desse filme. São dois pontos que os fãs mais criticam. Alguns defendem, outros atacam. É a morte do Zod e a morte do Jonathan Kent. Sim, essas duas mortes aí. Hoje nós vamos falar sobre só uma delas, por enquanto, que é a morte do Zod. Porque o David Goyer, em uma entrevista, defendeu porque que ele escreveu que o Zod deveria ser morto pelo Superman. Roda a vinheta. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop e de heróis matando vilões pra você. Meus queridos heróis, a gente vai trazer aqui a opinião do David Goyer e vamos trazer também a opinião do Chuck Dixon. Eles divergem neste sentido, se o Superman pode ou não matar. E a gente quer ouvir a sua opinião também. Não esquece de escrever aqui nos comentários e aproveita, curte e compartilha esse vídeo. E temos dois recadinhos rápidos para você. Você, assim como nós, acredita que o inglês é importante? Que o inglês é uma das habilidades mais requeridas hoje em um mercado que paga muito bem, paga muito mais para os seus players? Então, vai aqui no comentário fixado, tem o curso BWay do professor Jonas Bressan. É um curso premiado com mais de 15 mil alunos. Você comprando o curso, aprendendo inglês, você ainda ajuda a gente a continuar fazendo este trabalho aqui. Então, não deixa para depois, adquire já. Pelo nosso link, você tem um desconto e vai pagar menos de R$40 por mês. Cara, é muito barato. Vai lá, aprende inglês e ajuda a gente. Não esquece também que o Tom Dimas está te esperando nesse momento para te ensinar como ganhar dinheiro pela internet. De forma segura, de forma honesta, que é mais importante. Você está precisando pagar algum boleto que o seu salário atualmente não dá para pagar? Você sempre fica adiando esse boleto, fica gerando juros e mais juros? A hora é essa, meu querido herói. Uma renda extra para você. Lembrando, essa renda extra você pode fazer da sua casa. Diretamente da sua casa. É bom demais. Tem muita gente já ganhando dinheiro com o que o Tom Dimas ensinou. O comentário fixado do WhatsApp do Tom Dimas está aí, ó. Vai lá, conversa com ele e depois pode voltar aqui para dizer se você está gostando ou não do trabalho que você está aprendendo. O roteirista David Goyer defendeu recentemente a decisão de fazer o Superman matar o General Zod no filme Homem de Aço, dirigido por Zack Snyder. Para vocês que não assistiram ou que não lembram o que acontece, no último ato, quando o Superman derrota o Zod e destrói a máquina lá com a ajuda da Lois e do exército dos Estados Unidos, o Zod, ele tá derrotado, ele não tem mais o que fazer. Então, para se vingar, para ter algum tipo de vitória, ele vê uma família e joga um raio de calor naquela família. E o Clark tenta impedi-lo, né? Manda ele parar com aquilo, mas acaba dando um mata-leão nele. E aí quebra o pescoço do cara para impedir que ele mate a família. É uma cena dramática, mas infelizmente mal feita. É, porque o Superman, com toda a sua inteligência, com todo o seu histórico, com todo o seu estudo... E a sua força. E a sua força, ele poderia ter feito diferente. Essa decisão foi uma decisão criativa muito ruim, criticada demais. Essa decisão criativa, com certeza, prejudicou, de alguma forma, a evolução do filme, entendeu? Com outros problemas que a Warner teve, claro. Mas muito nerdola na época reclamou demais disso aí. Assim como também a morte do Jonathan Kent. A galera foi pra cima sem pena, entendeu? Sem pena mesmo. Isso não quer dizer que o filme não tenha sido um sucesso. Pra época, a bilheteria foi razoável, né? Isso. Pros filmes, assim, do início do universo, o filme foi bom. Mas, meus queridos heróis, continua a discussão.
Chuck Dixon falou aqui nessa matéria, a gente vai falar, realmente, Superman mata ou não mata? Mata ou não mata? Ele deve matar ou não deve matar? O Superman do James Gunn, será que vai matar, Elvis Ventura? No Ask Chuck Dixon, número 157, Dixon explicou por que Superman nunca deveria matar. Superman é um personagem que atende aos desejos infantis. Personagens que atendem a desejos infantis nunca devem ser letais. Fred Flintstone nunca deveria matar o Mr. Slate, continuou ele. Você simplesmente não ultrapassa esse limite. Esses personagens foram criados e existem em um mundo onde há um código moral estrito contra matar. Chama-se 10 Mandamentos e o Superman não vai violar isso. Ele não é um soldado. Ele não é um policial. Ele não tem o direito de usar força letal. Dixon acrescentou: ele é, em todos os aspectos, um cidadão agindo em nome da lei, em nome da humanidade. Ele age como um herói, mas é estritamente um voluntário e simplesmente não é certo fazê-lo matar. Na minha visão, eu concordo com o Chuck Dixon. O Superman é um norte moral. Ele segue, como ele mesmo falou, os 10 mandamentos. Algo que está acima do Superman. Se o Superman não tiver algo acima dele, ele se torna um tirano. Exatamente. Superman, ele tem os valores do pai. Os valores do pai terreno e do pai biológico. E do pai. E do pai lá em cima, né? Superman, meus queridos heróis, é como se fosse Jesus Cristo. Simbolicamente representa Jesus Cristo. Ou seja, os valores morais nós podemos ser iguais. É um exemplo. Entendeu? Ele é o exemplo. A gente não vai conseguir voar como Superman, mas a gente vai conseguir ser honesto, a gente vai conseguir ter coragem, fazer o que é certo. Esse é o ponto. Chuck Dixon continua. E você pode dizer, bem, no mundo real, este não é o mundo real. Este nunca deveria ser o mundo real. Superman deve existir em uma realidade livre das tolices que temos que enfrentar, do comportamento animalesco de alguns seres humanos. Esta é uma diversão. Queremos ir ao mundo do Superman e sermos reassegurados de que ainda há bondade no coração da humanidade, enquanto Clark Kent e Superman se esforçam para se tornar mais humanos e se encaixar na família do homem. E para fazer isso, ele tem que ser um modelo a seguir, e modelos a seguir não saem por aí assassinando seus inimigos. Chuck Dixon fecha o argumento dele de maneira magistral. É isso mesmo, na nossa opinião, né, Tony? Na nossa opinião, Superman é um norte moral e ao ler as histórias, ao ver o Superman em ação, a gente se inspira e a gente acredita mais na humanidade por conta deste super-herói. E aí você pode dizer, poxa, cara, mas vocês adoram um super-herói que deixa os seus inimigos para matarem pessoas inocentes vivos? O Batman também deixa aí o Coringa vivo. Meu querido herói, o Batman prende o Coringa. Quem solta não é ele. Quem deixa o Coringa ser solto é o governo. A culpa não é do Batman, porque o Coringa está solto. Mas se tivesse matado o Coringa, Tony, não tinha problema. Não precisaria prendê-lo. E aí não tinha. Outro vilão vem e mata as pessoas. Mas, Tony, esse dilema é retratado na minissérie Reino do Amanhã, onde fala inclusive disso, do Magog que matou o Coringa. E a partir disso ele se tornou um grande herói e acabou matando muita gente, né? Desmedidamente ali. Por quê? Porque você não cria limites. Você não tem limites. Você precisa de um limite, você precisa de um norte. Falando de Superman exclusivamente, o Superman é um deus. Se ele não tiver um limite moral elevadíssimo, ele vai se tornar um ditador. Ele vai dominar o mundo inteiro, cara. Então, Superman não pode matar, na nossa opinião. Mas vamos ver o que o roteirista ali do Homem de Aço falou. Goyer defendeu sua decisão dizendo: simplesmente pareceu certo para esta história. E a ideia de que o Superman não mata não é canônica nos quadrinhos. É uma ideia que surgiu mais tarde e simplesmente senti que o ponto principal era esta ser uma história sobre ele se tornando o Superman. E entendendo a importância de quem e o que ele é e o que isso significa para o mundo, e tropeçando e lidando com isso. E depois de ter feito isso,
Decidindo que não pode, tenho que garantir que isso nunca aconteça novamente de forma alguma. Em seguida, Goyer afirmou: mas senti que para aquela história que estávamos contando, e Christopher Nolan sentiu o mesmo, assim como o Zack Snyder, que era o caminho certo a seguir, que era uma abordagem muito mais realista do Superman. É o seguinte, Goyer está errado na minha opinião. Ele poderia ter feito vários outros dilemas para o Superman e não esse dilema aí. O ponto é esse, Tony, não era um dilema. Ele podia ter salvado a família de outra forma. Ele podia ter voado com o Zod. Facilmente, o Zod já estava derrotado. Sim, exatamente. Esse é o ponto. O problema do Goyer, do Nolan e do Snyder é que eles não fizeram da forma correta. O dilema, Tony, não tem escolha. Exato. Qualquer escolha que você tome é uma escolha errada. Se o Superman tivesse colocado a mão nos olhos do Zod... Cara, tinha muitas outras oportunidades. Muito mais fácil do que ele decidir matar. Exato. Ele quebrou o pescoço dele. Por quê? O problema é esse. Pessoal, essa cena tem o mesmo efeito da morte do pai do Clark e da Martha no filme seguinte. Sim. São ideias boas, são ideias que têm um contexto, uma justificativa. Mas a conclusão não é legal. Exato, é mal feito. Conclui de forma errada, né? Os caras escolhem a pior forma. Às vezes tentando trazer o que é deles ali e esquecendo da essência do personagem. Superman não foi concebido para matar. Essa sempre foi a ideia de Joe Shuster e Jerry Siegel. Outros roteiristas fizeram o Superman matando, mas essa foi realmente uma escolha errada para ele. O Goyer continua falando aqui, né, se justificando. Há uma cena que escrevi que nunca entrou no filme. Era um flashback com Jonathan Kent, em que Jonathan leva Clark para caçar e eles matam um cervo. Clark, acho que ele tem uns 12 anos, acerta o cervo, mas não é um tiro fatal. E o cervo está sofrendo, e seu pai tem que acabar com o sofrimento do animal. E o jovem Clark fica extremamente abalado com isso, e eles têm essa conversa sobre a responsabilidade de tirar uma vida. E eu simplesmente senti: tivemos que cortar por questões do tempo e orçamento. Sempre desejei que essa cena pudesse ter entrado no filme, porque senti que era uma preparação para o que acontece no final. O Goyer é um bom roteirista. Por mais que tenham esses erros aí, essas controvérsias, não é um filme com muitos furos. Essa cena poderia ajudar a justificar a morte do Zod, mas não resolve do Superman ter outras possibilidades de salvar a família. O problema desta cena é justamente o não dilema. O Superman tinha outras escolhas para salvar a família, além da escolha de matar o Zod. Essa cena da caça é uma cena fantástica que traria uma discussão realmente da responsabilidade da morte. Mas o Superman veio para salvar e não para matar. Exatamente, como a gente já citou aqui. Já imaginou se o Superman começa a ter gosto por matar? Adorar ter matado uma pessoa, e aí ele começa matando, e essas matanças geram consequências, como a gente falou aqui de Reino do Amanhã. Deixa seu comentário aí, meu querido herói, o que você achou? O que você acha dessa discussão? Quem tá certo? O Chuck Dixon ou o David Goyer, né? Que defende e o outro que ataca ali. É uma discussão legal, uma discussão de nerdola, e nós só queremos um novo Superman que seja o grande escoteiro, né? O Superman realmente que simboliza a esperança, que simboliza a bondade, que simboliza o não matar, né? Esperamos que seja assim. Essa é a nossa opinião, deixa a sua opinião aí. E não esquece, você também é um herói? E você também é uma heroína. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar.